pessoal, aqui eu de novo, a professora Regiane Markman, no canal Metodologia Amigável. E hoje eu quero voltar a um assunto que eu já veiculei em outros vídeos, mas que quero trazer um vídeo bem curto para que vocês fiquem até o final e vocês possam aprender definitivamente o significado de dois elementos que são fundamentais na hora de você planejar e você estabelecer teoricamente o seu TCC, um trabalho científico em geral e uma pesquisa, tá bom? Então eu falo sobre os conceitos de objeto e sujeito, que muitas vezes são confundidos na hora da gente estabelecer a teoria de um trabalho científico. No caso, esses elementos, eles têm que estar definidos com muita compreensão para que vocês possam levar avante tudo aquilo que vocês pretendem obter, que é exatamente o conhecimento de um aspecto, de um tema que você não conhece e que você escolheu como foco para o seu estudo, para o seu trabalho de tese, por exemplo. E é através desse objeto que você tem clareza do que você quer. E escolhendo com muita consciência os seus sujeitos, você vai ter também a obtenção de dados confiáveis para poder ter respostas para responder as perguntas que você estabelece no início do seu trabalho. O que seria o objeto? Seria exatamente aquilo que você quer saber, em outras palavras bem simples. O que você quer saber sobre aquele tema? Então, o que você precisa pesquisar para poder saber aquilo que você definiu como tema? Então, isso seria o objeto. Quando a gente fala em objeto, parece que ele é uma coisa, né? Mas, na verdade, é um aspecto subjetivo do tema, que é exatamente o desconhecimento que você tem a respeito de uma determinada faceta de um tema, fechando bem o tema. O sujeito, ele é algo que é diferente do objeto, no sentido de que ele é algo dinâmico, algo concreto, né? Em contrapartida, o objeto seria o elemento estático e subjetivo. Então, o sujeito é a fonte de onde nós vamos obter as informações, os dados, para poder estabelecer evidências que comprovem todas as hipóteses que nós levantamos no início do trabalho. E antes de você iniciar a sua pesquisa ou acessar o seu sujeito, você tem que definir o que nós chamamos de sujeito tipo. O que seria isso? Exatamente a classificação a partir de algumas categorias que dariam um perfil das pessoas, dos livros, dos dados que você precisa acessar para obter dados confiáveis, a obter dados que são adequados para o que você precisa explicar. Então, isso é o que nós chamamos de sujeito tipo. A definição correta das características que deve ter o seu sujeito tipo algo muito relevante para que você possa obter dados confiáveis e que sejam absolutamente definidos como verdade naquele momento, pelo menos, para explicar o seu objeto. Daí a importância de vocês definirem claramente quem é esse seu sujeito tipo, quem é a fonte das informações que você precisa. Então, são coisas concretas. Por exemplo, podem ser pessoas, podem ser livros, se você faz uma pesquisa bibliográfica, podem ser dados estatísticos, por exemplo. Então, são coisas concretas.
é aquilo que vai lhe dar as informações que você precisa para entender o seu objeto. Mas acontece que muitas vezes existe essa confusão, porque na hora de você criar os seus objetivos, você às vezes se enrola toda, porque você, quando coloca os objetivos específicos, você coloca como se fossem coisas a alcançar e não conhecimentos a obter. Você tem que criar os seus objetivos para que você tenha muita certeza, muita clareza do que você vai querer. Porque é um trabalho científico, antes de mais nada, precisa de clareza, de definição. Você não pode partir para fazer um TCC sem saber o que você quer saber, entendeu? Sem saber o que você pretende descobrir. Então, e a respeito de um tema, se você seguir isso, você vai ter muito mais clareza na hora de definir esses dois conceitos. Pense bem sobre isso e eu não vou me alongar mais para que a coisa fique mais clara e você possa terminar aqui entendendo exatamente o que eu quero dizer. Se não entendeu, me mande uma mensagem que eu posso exatamente lhe explicar com um exemplo. Obrigada por assistirem. Até a próxima.